Fala galera, Diego Obscuro aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Nesse vídeo aqui, galera, é um vídeo bem explicativo, tá? Mas tem um conteúdo muito forte e que muitos jogadores não sabem sobre isso, tá? Então eu vou explicar aqui, tanto no Mago, como também no Arqueiro e também no Guerreiro, tá? Então é interessante você acompanhar o vídeo até o final, porque são dicas muito valiosas, beleza? É sobre a questão, galera, vem aqui na parte de habilidades, ó. Então tem aqui a questão das passivas, tanto do mago como também do guerreiro e também do arqueiro, né? E se você perceber, ó, as passivas aqui do mago vai dar ataque mágico, do arqueiro vai dar ataque e do guerreiro também vai dar ataque. Essa passiva aqui influencia também em vários tipos de gemas e tudo mais para a questão de atributos, tá? E eu vou te mostrar aqui na prática, então acompanha o vídeo até o final que é para você entender, beleza? No caso aqui dessa passiva de baixo aqui, ó, preparação de magia, né? Ela vai aumentar a defesa mágica, tá? E o PV, que no caso é a vida do mago, tá? No caso do arqueiro, ele vai dar 15 de defesa mágica, né? 15 de defesa normal e 30 de HP, tá? E no caso do guerreiro é o contrário do mago aqui. Ao invés de ele dar defesa mágica, ele vai dar defesa normal, tá? E é por isso que acaba que arqueiro, de certa forma, entre aspas, né? É bem mais fácil de você upar poder do que mago ou guerreiro, porque tem a questão da defesa lá de cada um deles, né? E é por isso que lá no Legend e tudo mais, cada um foi feito justamente para matar o outro, beleza? E o que é que acontece aqui, pessoal? Tanto no reino como também no set, tá? Todos os itens que você colocar vai influenciar nessas passivas aqui, tá? Teve um inscrito que falou que a questão das gemas aqui, ó, era influenciada, tá? Era para me tirar, no caso aqui, crítico e bloqueio, né? E colocar aqui para especialização, tá? Mas não é bem assim, pessoal. Ele falou que o que influenciava era a gravação da alma, no caso aqui os cristais de alma, tá? Os cristais de alma, pessoal, eles influenciam sim na questão das gemas aqui, ó. Como vocês podem ver, ó, uma gema de crítico, né? Tá dando aqui para mim mais 325 aqui, ó. Tá vendo? Então, esse mais 325 é do cristal da alma, ou seja, a gema normal vai dar 220 de crítico, tá? Mais o cristal da alma aqui vai dar 325. Beleza? Isso aí é um ponto aqui, a questão do set. Agora, vindo aqui para especialização, ó, é porque eu não tenho a gema aqui de crítico. Eu vou mostrar junto para vocês, ó. Mas por aqui a gente já consegue ver, ó, tá vendo? A de defesa, ó, 325. Então, vou vir aqui no crítico, ó. Deixa eu vir aqui, ó, crítico, ó. Aqui é bloqueio, bloqueio também é a mesma coisa, crítico aqui, ó. 325, tá? Então, eu vou tirar essa gema e vou colocar ela lá no reino. Então, vou vir aqui encaixar agora. Vamos tirar essa gema daqui. Agora vamos vir aqui, né? Tirar aqui qualquer gema. Tirar aqui de resistência, tá? E colocar de crítico, tá? Você pode perceber que talvez eu perca um pouco de poder, mas eu já te explico aqui o porquê disso, tá? Então, a questão do crítico, ó, deixa eu vir aqui, ó, tá vendo? Ó, 325. Então, a mesma coisa do Codex, né? A gema equipada vai ser a mesma coisa do set. Porém, tá? Aquelas passivas que eu te mostrei aqui, ó, nas habilidades, vai influenciar apenas, tá? Nas gemas do personagem que estão no set, tá? No Codex elas não são influenciadas. Isso aqui, pessoal, também é influenciado na questão dos reinos, na questão também de vários outros fatores ali para o poder da sua conta. E aí o que acontece? O que é que eu devo colocar no set principal, Diego? Aquilo que você tem mais porcentagem. Então, de cara, ataque mágico, então tem que ter magia, certo? No caso do mago aqui, defesa mágica e PV, tá? E poderia ser de bloqueio ou crítico, tá? Então você poderia variar dessas gemas aqui. Essas aqui são um tipo de gema que você tem que colocar aqui, ó, tá? Só que acaba sendo complicado para mim colocar defesa mágica, certo? Aqui no set, justamente por conta que eu sou mago, então eu vou precisar de um pouco mais de defesa, tá? Mas eu vou entrar na conta de um arqueiro aqui agora para eu te explicar melhor isso. Bom, pessoal, já tô aqui na conta de um amigo meu, tá? Do arqueiro aqui do Snash. E aí, no caso do arqueiro, como eu falei para vocês, ele dá defesa, defesa mágica e HP, tá? Então, as gemas que o arqueiro tem que ter, pessoal, é crítico, tá? Defesa mágica, defesa física, vida e ataque. Então, para o arqueiro é bem mais simples essa questão. Então, por isso que é até mais fácil, ó. E é por isso que ele colocou aqui, ó, defesa, resistência, tá, vida. E aí ele poderia colocar crítico, né? Porque crítico ele ia ganhar mais poder aqui. Só que tem aquela parada do crítico que eu sempre falo aqui no nosso canal, tá? Que o 13k de crítico ali já tá bom, porque a taxa de crítico já está acima de 100%, tá? Então, o que acontece, ó?
aqui na questão da especialização dele, ó, 300 e vida, vamos lá, 1595, tá? Quando eu vim aqui, ó, para a parte do inventário dele, ó, vai estar dando a mesma coisa, 1595. Por quê? Porque esses atributos aqui é referente aos cristal de alma, tá? Agora sim, em referente ao atributo da conta, tá? Perceba que aqui tá 1300, tá 13k, 140 de crítico, tá? Eu vou colocar uma gema de crítico, vou tirar uma gema de crítico dele aqui da especialização e vou colocar no 7. E aí vocês vão conseguir identificar que o crítico dele aqui vai subir. Então só porque mudou a gema, né, de lugar, no caso do Codex, para a gema de 7, subiu um pouquinho de crítico. Por quê, Diego? Por causa da passiva, tá? Das passivas aqui da conta dele, que no caso é crítico, defesa, defesa mágica, PV e ataque, tá? Então gema de bloqueio, se caso ele fosse colocar, ele teria que colocar onde? Porque não tem porcentagem nenhuma, né? Teria que colocar no Codex, tá? Porque no Codex não conta essas passivas aqui. Então, como não tem nenhuma passiva aqui que tá dando mais bloqueio, não compensa ele colocar essa gema no 7, tá? Então ele tem que colocar no Codex. Então eu vou tirar aqui a gema dele agora, ó. Deixa eu vir aqui, vou tirar uma de defesa, beleza? Só para vocês verem aqui, ó. Vocês viram que tava 13k, né, ó, 13k aqui, ó, e 140, tá? Então vou colocar a gema de crítico aqui para vocês entenderem melhor essa parte. Vou tirar aqui, ó. Beleza? Vou vir aqui agora na parte da especialização. Vim aqui, ó, encaixar. Vou tirar a gema de crítico dele daqui. Vou colocar lá no 7. E aí vocês vão ver que ele vai ganhar mais crítico, tá, pessoal? Só porque mudou a gema de lugar. E aí o que é que você vai tirando de ensinamento com isso? Você tem que colocar a gema no 7, né? Na qual, de acordo com o seu personagem. Então vamos supor, você é guerreiro, tá? Guerreiro vai dar o quê? Defesa, no caso HP, tá? Ataque, e eu acho que tem bloqueio também, né? Então seria o mais indicado para o guerreiro colocar essas gemas como principal no 7. E os outros tipos de gemas, se caso ele quiser aumentar, ele vai para o Codex. Vocês entenderam? Então aqui, ó, encaixamos já. Vamos vir aqui agora, ó. Olha só. O personagem dele foi para 13k 302. Então só nessa brincadeirinha aqui ele já ganhou 162 a mais de crítico, tá, pessoal? Só nisso aqui. Então o que a gente tira de conclusão é justamente isso. No caso aqui dele, né, seria ideal ele deixar aqui vida, certo? Defesa, defesa mágica, ou ataque, tá? Ele poderia deixar isso aqui. Vocês conseguem ver que ele tirou todas as gemas de bloqueio, tá? O bloqueio dele aqui, ó, tá todo no Codex. Por quê, Diego? Porque não compensa ele colocar a gema de bloqueio no 7, tá? Até porque o bloqueio dele já tá quase aqui, ó, né, que é acima de 100%, né? Então o bloqueio dele não compensa ele deixar a gema aqui no 7, ele deixa no Codex. Então por isso que para ele, que é arqueiro, né, não compensa ele colocar o bloqueio aqui no 7, ele tem que deixar na especialização, tá? No caso aqui, eu que sou mago, pessoal, compensa eu deixar o bloqueio aqui, né, e o crítico, e a vida, ou a defesa mágica e o ataque, tá? Para mim não compensa deixar a gema de defesa no caso do 7. Só que eu sou mago, minha defesa é bem menor, então eu sou obrigado a usar a defesa. E é por isso que acaba que o mago e o guerreiro sofrem mais para upar poder, né? De certa forma, um arqueiro é um pouco mais fácil, tá? E aí nessa questão de bloqueio e de crítico aqui, ó, tá? Eu tô perdendo poder só dessas gemas aqui, do Codex aqui, ó. Não, tá vendo? Resistência. Então essas resistências aqui teria que estar, no caso, tudo aqui. Então aqui eu teria que ter ataque mágico, né? Vida, são os atributos principais das minhas passivas, tá? E aí eu poderia colocar uma de bloqueio e uma de crítico, né? E depois jogar aqui para o Codex, tá, pessoal? Era isso que eu teria que fazer, Só que como eu preciso de defesa, eu tenho que colocar a gema de defesa, tá? Mas aí, a gema de vida aqui, tá vendo? Não tem gema de vida, então eu tenho que trocar. Tem que trazer uma gema de vida para cá. E aí, no caso, como o meu bloqueio já tá um pouco bom, né? Eu poderia trocar a gema de bloqueio aqui e jogar lá para o Codex e trazer uma gema de vida lá do Codex para cá. Só isso vai aumentar muito mais o meu poder, só por causa da questão das passivas. E isso, gente, também funciona, tá? Para a questão dos reinos. Então os reinos também contam. O que é que você tem que colocar as gemas de reino, pessoal? Basicamente os seus atributos principais. No caso aqui do arqueiro seria uma gema de ataque, uma de defesa mágica e uma de HP e uma de crítico. Como por exemplo só, tá? Para você entender que seria as gemas principais para ele ganhar poder, né? E aí, no caso, ele tá usando o que? Ataque crítico, porque também vai aumentar o ataque dele aqui.
crítico, né? E de vida, porque vida para ele, pessoal, a passiva aumenta 30%. E justamente por a passiva aumentar 30%, compensa muito você colocar gema de vida aqui no reino. Inclusive ele já tá trocando, tá? Que a gente tava conversando justamente sobre isso, tá? Então compensa sim. Com o decorrer do tempo que o crítico e o bloqueio for aumentando, né? E já for ali passando de 13k, no caso seria ideal ele ir trocando as gemas. Ele poderia colocar uma de defesa, né? E uma de resistência dupla, uma gema dupla, defesa e resistência, no lugar de uma de bloqueio ou uma de crítico, por exemplo, tá? Já que ele já tem uma de vida aqui. Então dessa forma ele vai mesclando e vai conseguindo subir um pouco mais de poder só por conta de trocar um gema ou trocar alguns itens ali que é necessário, tá, pessoal? Outro ponto, pessoal, que também vai ser influenciado por conta das passivas é na questão da purificação, tá? Força, armadura, bloqueio, ataque crítico. Então essa purificação ela também é influenciada pelas passivas. Então você tem que trocar essa questão principalmente das gemas. Só de você trocar as gemas ali, né, e colocar as gemas ali no lugar certo, se caso não já estiver, tá? Você vai ganhar cerca de 2, 3, 4, 5k de poder ali só por você trocar a gema de lugar, beleza? Então eu vou pegar uma gema de bloqueio aqui, vou trocar por uma gema de vida aqui, né? E aí o meu poder aqui tá 485, né? O meu PV, no caso, 485k, 278. Então, o meu PV vai ter que aumentar, porque a minha passiva vai ter que influenciar aqui, tá? Então, eu vou vir aqui agora, vou trocar essa gema. Eu vou tirar essa gema aqui de defesa, vou colocar lá no Codex, tá? E vou pegar a gema lá do Codex de vida e vou colocar ali, ó. Então, 485, 278, tá? Vou pegar aqui só uma gema e trocar de lugar para vocês verem que vai dar um poder a mais, tá? Então 485, 278, que é para eu não esquecer e conferir junto com vocês que vai aumentar assim o atributo da minha conta. Cadê aqui que eu tirei? Vim aqui, ó, encaixar. Você colocar a gema de vida. Vocês percebam, tá? Eu não fiz nada, só troquei a gema de lugar. Então vamos voltar aqui agora. Olha lá, 486, tá? E tinha 278, eu acho. Então meio que a gente ganhou aqui 1k e pouco só porque eu troquei a gema de lugar, pessoal. Vocês entenderam, tá? Então faça isso na sua conta, tanto no mago, como também no arqueiro, como também no guerreiro, tá? Tenta ali deixar o crítico, o bloqueio sempre em 13k de poder e o resto você vai trocando a gema, tá? Sempre troca aí por causa que vai aumentar muito aí os seus atributos por conta que as passiva, tá? Influenciam na questão aí do seu set e também nos reinos, beleza? Deixa teu like, tá? Se você curtiu esse vídeo aqui, se inscreve no canal aqui, tá? E link do nosso Discord sempre aí nos comentários fixado. Te vejo no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau.